Bora ler a Bíblia hoje, só hoje, um dia de cada vez, embora alguns dias o Senhor tenha visto aí que não tá dando pra gente gravar, né, no cotidiano, na sequência, mas pela graça nós estamos aqui hoje. Pedimos que Ele nos acompanhe, nos abençoe, direcione a nossa leitura e traga revelação à nossa mente, o que Ele quer nos falar hoje. Amém? Olha só, nós no vídeo passado, né, falamos 3 versículozinhos só, e hoje a gente vai entrar em um trecho, né, a gente chama perícope, né, um trecho, não sei se na sua Bíblia tem aquela epígrafe, aquele texto em negrito em cima de cada parte. Na minha diz: Jesus acalma uma tempestade. É um texto famoso, né, e nós vamos lê-lo a partir do verso 22. A partir do verso 22 do capítulo 8, tá certo? É uma passagem muito famosa, é uma passagem que muitas pessoas, né, falam assim: olha, se Jesus não estiver no teu barco, se Jesus não estiver na tua vida, né, falam muito da questão de Jesus no barco. Mas eu queria te trazer para a resposta de Jesus ao questionamento dos discípulos, que é sobre fé, tá certo? Então vamos lá, sem demora, vamos lá continuar a nossa leitura. Versículo 21 do capítulo 8 do Evangelho de Lucas diz assim: mas Jesus disse versículo 22, tá certo? Certo dia, Jesus subiu num barco com seus discípulos e disse: vamos para o outro lado do lago. Olha só, eu vou tentar colocar aqui um mapa para vocês visualizarem onde Jesus estava e quando ele fala onde ele estava, né, para que vocês identifiquem. Eu vou tentar colocar aqui o mapa de Israel, né? Você consegue ver Israel, a parte sul é a parte de Judá, Jerusalém, Judeia. A parte norte é a parte da Galileia, que a gente sempre chama, né? A parte central é a parte de Samaria. Jesus está aqui na parte norte, né? Já tem um tempinho que Jesus está aqui pelos últimos relatos que a gente tem lido, né? E eu creio que quando eu colocar para você aí a imagem, nesse cantinho aqui vai estar o Mar da Galileia, né? O Mar da Galileia, ele na verdade é um lago, né? É um lago muito grande, e por ser muito grande e por estar entre montanhas, o vento ele bate com muita força, né? E faz aquele afunilamento entre as montanhas e acaba dando ondas nesse lago. Por isso que ele tem o nome de mar, porque ele é muito grande, né? E tem ondas, tem tempestades, né? Esse Mar da Galileia, ele vem, né, Rio Jordão até o Mar Morto, mais aqui no meio de Israel, tá certo? Mas eu quero te trazer de novo aqui para cima, para Galileia, tá certo? Jesus estava na região da Galileia, aqui no norte de Israel, né? E aqui nessa região, ele entra no barco desse lado do Mar da Galileia e diz: vamos para o outro lado. Então, para o nosso vídeo de amanhã, é interessante você ter esse entendimento, tá? Nós vamos falar hoje da tempestade que ele atravessou durante a travessia do Mar da Galileia, certo? Porém, amanhã nós vamos falar de uma situação quando ele chega do outro lado do Mar da Galileia, que já não é mais território israelense, já é um território de um outro povo. Tá certo? Mas por hoje nós fiquemos com essa informação. Dito isso, nós podemos continuar no versículo 23. Enquanto estavam atravessando o lago, Jesus dormiu. Um vento muito forte começou a soprar sobre o lago e o barco foi ficando cheio de água, de modo que todos estavam em perigo. Lembra por que
um vento muito forte estava soprando. Lá no Mar da Galileia, ele é quase que como um vale a região. Então tem montanhas, né? E aí o vento, o formato das montanhas ao redor desse lago, ele é um tipo, gera como se fosse um canal de ventilação, um funil de vento, uma parede, um paredão que gera muito vento. Juntando com a tempestade, né? Virou ali um vendaval que possivelmente você se imagina no mar, né? E não em um lago. Por isso que às vezes as pessoas, nossa, mas eu sei que o Mar da Galileia, na verdade, era um lago. Mas tempestade em um lago, né? Então tá aí a explicação para você. E a questão é que todos estavam com medo. Jesus estava dormindo, estava tranquilo na dele. Mas todos estavam com medo, né? Vamos morrer aqui. E olha que esse barco estava cheio de quê? Pescadores habilidosos, experientes, né? A maioria dos discípulos trabalhava com pesca. Pedro, André, Tiago, João eram pescadores profissionais. Então, possivelmente eles sabiam, já tinham passado por uma situação parecida, mas todos estavam aparentemente nervosos e assustados. Olha o que diz o verso 24. Aí os discípulos chegaram perto de Jesus e o acordaram, dizendo: Mestre, mestre, nós vamos morrer. Nossa, olha o que eles pensaram, né? É o fim, nós vamos morrer. Jesus se levantou e deu uma ordem ao vento e à tempestade. Eles pararam e tudo ficou calmo. Então ele disse aos discípulos: Por acaso vocês não têm fé? Mas eles estavam admirados e com medo, e diziam uns aos outros: Que homem é este, que manda até no vento e nas ondas, e eles obedecem? Olha que situação, né? Essa última frase, me veio agora uma comparação que o vento, as ondas do mar, são algo assim para nós, seres humanos, incontroláveis, né? Nós não conseguimos controlar, né? São incontroláveis, são as forças da natureza, né? Uma chuva, uma tempestade, um terremoto, um vendaval e até mesmo esses fenômenos gigantes, incontroláveis aos nossos olhos. Eles obedecem a Jesus. E nós, formiguinhas, nesse mundo tão grande, nos enchemos nos ufamos de nós mesmos, nos achamos grandes coisas e vivemos de uma forma como se nunca fôssemos morrer, adquirindo coisas, priorizando coisas, agendas que não vão durar a eternidade, né? Focando, nos preocupando, enchendo a nossa cabeça de preocupação com coisas que vão durar a nossa vida, que no máximo tem durado 80 anos, né? E nós nos achamos no direito de viver do jeito que a gente quer, do jeito que a gente quer e gosta, a nosso bel prazer, da forma como nós queremos viver. E olhando para a tempestade, olhando para a onda, esses fenômenos gigantes, incontroláveis, quando eu vejo eles obedecendo, isso me constrange. Quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu para não obedecer a Deus? A nossa natureza está tão acostumada a viver só para nós, por nós, que a gente não consegue enxergar o quão natural deve ser obedecer a Deus, que até a tempestade e as ondas o obedecem. E nós não obedecemos, né? É um negócio assim de a gente parar para pensar mesmo. Mas o que eu quero falar com você é sobre aquilo que eu falei no início.
Geralmente as pessoas, quando vão tratar dessa passagem, eles falam muito da questão de Jesus estar no teu barco. Se Jesus estiver no teu barco, nada de mal vai acontecer, você não correrá perigo, né? Cuidado com esse tipo de pregação. Jesus estava no barco e veio a tempestade, veio ondas fortes, encheu o barco de água, o negócio estava feio e todos pensavam que iam morrer. Não é o fato de Jesus estar na minha vida que vai impedir que venham tempestades, ondas fortes, dificuldades, desemprego, doença. Não. A questão é que quando eu tenho fé, quando eu creio o suficiente que Ele está no controle de todas as situações, eu consigo entender que eu vou passar por essas dificuldades sem morrer, sem afundar. Mas eu preciso ter esse entendimento. Porque às vezes a gente vai se preocupar e vai achar que Jesus está só dormindo. Não, o Senhor não está vendo a minha situação. Eu estou orando, jejuando, clamando e Jesus não responde. Ele só pode estar dormindo. É o que a gente pensa, né? No momento de dificuldade, é difícil a gente olhar algo positivo e ter expectativas boas. É difícil. Mas nós precisamos ter fé. Jesus olha para os discípulos e diz: por acaso vocês não têm fé? Ficar com medo é natural. Se entregar para a morte, como eles disseram, mestre, nós vamos morrer, é que não pode, tá certo? Nós temos um Deus grandioso, que conhece todas as coisas. E uma vez que nós dedicamos nossa vida a Ele, nós fomos comprados. E comprados, meus irmãos, por um preço muito alto. Foi o preço do sangue de Cristo. Um preço muito alto. Tenha certeza que Deus não é irresponsável de te adotar como filho e te largar aí no mundo. Não. Ele te ama, Ele me ama, Ele cuida de nós. Mas nós precisamos entender que uma vez filhos desse Deus maravilhoso, nós precisamos nos tornar cada vez mais parecidos com o nosso Pai. Em tudo que a gente faz, né? E nós precisamos obedecer a esse Pai, né? Nós não obedecemos os nossos pais terrenos, muito mais o nosso Pai celestial, né? O nosso Pai celestial, ele tem planos para nós que vão além dessa vida, além desse mundo, né? Nós nos concentramos tanto nesse mundo, gente, é algo assim que nós precisamos pensar, né? A eternidade, ela é um período enorme, é infinito, né? E ela existe para todos nós, para todos os seres humanos. A eternidade existe. Só que uns vão passar a eternidade em um lado, em um lugar, outros vão passar a eternidade em outro lugar. Qual é a diferença? É a obediência. É crer, é conhecer e obedecer a Deus. E aí sim, nós passaremos a eternidade ao lado dele, onde não haverá choro, nem dor, nem morte, nem tristeza, nem angústia, nem tempestade, nem dificuldade, sabe? Onde não teremos necessidade de nada, porque nós estaremos ao lado do Deus que é tudo. Você consegue entender isso? Você consegue desejar por isso, ansiar por isso, esperar por isso, e não focar na sua vida terrena de 70, 80 anos, quando der muito, né? Por isso, foque o seu olhar, não nas tempestades, não nesse mundo, mas o Deus que criou todas as coisas e que comanda, manda e direciona tudo, inclusive a tempestade, inclusive as ondas, inclusive a morte. Se ele venceu a morte, o que mais pode ser sobre ele? Ele é o detentor de todo o poder. Ele é o detentor do comando de todo o universo. Nós, como filhos desse Deus Todo-Poderoso, só devemos nos encher de gratidão e obedecê-lo como filhos
que amamos o nosso Pai. Amém? Fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser.